Olá, porque hoje é segunda-feira, vamos ter mais uma Conversas com Alma. Hoje escolhemos o tema curiosidade. Estamos em Belém, em frente ao planetário, ao lado do Museu de Marinha e, curiosamente, sentadas em cima de uma âncora. O que é esta âncora da curiosidade para ti? Bem, a curiosidade, o Einstein dizia uma frase que é: não tenho nenhum talento especial, apenas uma ardente curiosidade. E eu identifico-me a 200% com essa frase, porque eu desde que me lembro de ser gente que me lembro de ser curiosa, sempre, em pequenina, curiosa com o voar das borboletas, como é que as borboletas voam, como é que as pessoas saltam, como é que das coisinhas mais pequeninas, e depois com a maturidade chegou aquela curiosidade de onde é que nós vimos, o que é que nós viemos cá fazer, para onde é que nós vamos, qual é a nossa missão e a nossa função aqui. E essa curiosidade sempre fez parte de mim e sempre foi assim o meu motor para ir atrás daquilo que eu quero e dos lugares onde eu quero chegar e onde é que... Crianças somos naturalmente curiosos, não é? Eu lembro-me sempre de perguntar à minha mãe, porque é que eu tenho soluços? Os soluços eram uma coisa que me deixava muito curiosa, porque é que aconteciam e me incomodavam tanto. Mas depois vamos crescendo e eu diria que a nossa curiosidade vai sendo mais canalizada para o conhecimento. O que é que eu preciso de aprender para a minha vida pessoal e profissional. Mas eu acho que há aqui uma curiosidade que é fundamental e estrutural na nossa vida e vamos ganhando as tais competências e os tais conhecimento que nos é útil durante a vida. Mas há muito mais curiosidade para além dessa estrutural. Sim, essa curiosidade que nos faz ir atrás, para mim, é mesmo bastante estrutural e é assim o desbloqueador das questões que nos vão surgindo na vida ou aquilo que nós queremos evoluir. Por exemplo, eu não acho que as pessoas sejam afortunadas ou tenham muita sorte, eu acho que as pessoas vão atrás, com a sua curiosidade pessoal, vão atrás de querer evoluir e de querer ser mais. E pelo menos eu falo por mim, a mim sempre foi assim, eu sempre tive curiosidade e a dada altura eu sou muito enérgica, a Cristina sabe, eu sou uma pessoa cheia de energia, acordo e faço coisas e pinto o deck e trato do jardim e trato dos meus cães. Depois também tenho essa parte mais espiritual e a curiosidade levou-me aí. E o que isso me deu e me ampliou foi... porque às vezes a minha curiosidade levava-me a lugares, mas desequilibrava-me porque não me dava aquilo que eu queria sentir. Era muito curiosa e, portanto, ia atrás, mas depois não sabia gerir aquilo. A parte espiritual e a minha curiosidade pela espiritualidade levou-me a esse equilíbrio e a conseguir pôr esta energia toda dentro das minhas áreas de interesse e desenvolver-me a partir daí e hoje em dia passei de uma menina sonhadora, cheia de projetos e planos e curiosidades, a uma mulher realizadora e com muito mais equilíbrio, na mesma com essa serenidade que acho que foi a parte espiritual que me deu, mas com esta energia física que nasci com ela, graças a Deus. E eu acho que a curiosidade precisa de energia mesmo, não é? Porque a curiosidade obriga-nos a sair da nossa rotina e a sair daquilo que nós fazemos de uma maneira já subconsciente para dizermos e se, não é? E se eu mudasse às vezes o meu percurso entre casa e o trabalho, agora menos eventualmente, e se eu mudasse as minhas rotinas, e se eu não fosse de férias para os mesmos sítios, e se eu fosse à procura de novas experiências. O que eu tenho muita curiosidade, e passa a redundância, é qual é o impacto que isso vai ter na minha vida. Ou seja, eu fico super curiosa se eu for aprender uma competência nova ou se eu for fazer uma viagem a um país que desconheço e que para mim até me pode deixar um pouco desconfortável porque é uma cultura completamente diferente. Quando eu vier, tenho muita curiosidade de saber o que é que vai mudar em mim e como é que eu vou passar a olhar para a minha vida ou para as pessoas que me rodeiam ou para o que é que eu quero fazer no futuro, eventualmente até em termos profissionais. Portanto, eu acho que esta curiosidade é uma curiosidade tem sempre a ver com o conhecimento. Eu não consigo dissociar a curiosidade do conhecimento, mas consigo encontrar diferentes tipos de curiosidades. E eu falei na primeira curiosidade de conhecimento, uma segunda curiosidade social, que é as pessoas e o que é que as pessoas nos trazem. E a terceira curiosidade para mim é viajar. A curiosidade nos dá imensas vantagens, desde logo essa energia, não é? Quanto mais nós fazemos, é como o tal músculo que já falámos noutras conversas, quanto mais nós fazemos, mais energia temos às vezes, desperta-nos emoções
e sentir as tais emoções, todo o tipo de emoções dá-nos essa abrangência e essa emotividade à vida, e eu não me imagino sem viver essas emoções e sem viver... E tira-nos da nossa zona de conforto, mas eu consigo diferenciar uma curiosidade que não é só ligada ao conhecimento, é a curiosidade de sentir, não é? Quando nós sentimos uma coisa, eu fico curiosa, porque é que eu estou a sentir isto? E então isso leva-me àquele conhecimento, e aí entra já o conhecimento, leva-me àquela curiosidade de saber de onde é que aquilo vem, o que é esta emoção, dar um nome à emoção. E portanto, sim, eu concordo com a Cristina nessas diferenças entre curiosidades e adiciono esta curiosidade mais sobre nós. E agora, porque vocês podem estar curiosas, eu queria só partilhar e fazer aqui um pequeno parênteses. Eu e a Carla desafiamos-nos a falar o tema da semana, mas não preparamos a conversa, ou seja, não ensaiamos esta conversa, nem decidimos o que é que a Carla vai dizer e o que é que eu vou dizer, deixamos com que espontaneamente seja verdadeiramente uma conversa. E eu, para mim, acho muito interessante que a Carla consiga trabalhar sempre os temas nesta vertente mais interior, mais de autoconhecimento e muito mais espiritual. E eu, quando nos desafiámos a falar de curiosidade, fui sempre para o lado do conhecimento, da procura, da busca, da experiência, da diferença. E isto também foi algo que me marcou muito profissionalmente, quando me fiz sair das tais zonas de conforto e aceitar projetos que tinham a ver com setores de atividade diferentes, com funções diferentes e com áreas diferentes. Claramente porque eu tinha uma enorme curiosidade sobre o conhecimento, mas dou-te completamente razão sobre o que é que eu ia sentir se estivesse num projeto onde eu não dominasse aquele conhecimento e tivesse que ir à procura dele para depois sentir coisas novas. E essas coisas novas eram verdadeiramente um entusiasmo, não é? O entusiasmo de ver acontecer tudo diferente todos os dias. Sim, eu sou muito espiritual, gosto de acordar, de intencionar, gosto de agradecer, de contacto com a natureza, preciso dessa calma, mas também preciso do racional que me explique e me leve ao fundamento do porquê é que eu sou assim, não é? E em 2010, penso eu, fiz um curso, o meu primeiro curso ligado ao conhecimento na Universidade Católica, chamado Desenvolvimento Pessoal e Profissional. E achei muito curioso alguém me falar nisto, na altura um cliente falou-me: mas gosta tanto assim dessas áreas mais filosóficas e mais de psicologia, porque é que não vai ali ver à Universidade Católica? Está lá um conhecido meu que faz um curso de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu fui saber, estava até numa altura de vida em que não podia gastar muitos recursos monetários, estava-me a divorciar e, portanto, nessa altura não me passaria pela cabeça Universidade Católica, um curso de desenvolvimento pessoal, não devia ser simples. Mas fui curiosa, fui saber o que é que era isto de uma formação em desenvolvimento pessoal e profissional, tive uma entrevista e essa minha curiosidade levou-me a que essa entrevista corresse tão bem que às vezes nós não precisamos da resposta, precisamos de ir atrás e pôr-nos no caminho e não sabemos o que vai acontecer, mas pode acontecer. E de facto ela aconteceu, porque a entrevista correu bem e eu vim satisfeita com aquilo que ouvi e com a pessoa que conheci, mas também do outro lado houve uma satisfação. E passados uns dias eu recebi um e-mail a dizer que a Universidade Católica tem algumas bolsas para atribuir e tive a sorte que me atribuiu esta bolsa e que eu pude fazer esse conhecimento dentro do desenvolvimento pessoal e isso é curiosidade, é ir atrás, saber, deixa lá ver o que é que isto me pode dar ou o que pode fazer por mim. Mas eu não sei se é tanto a sorte, não é? Trabalha-se. Eu acho sempre que a sorte é resultado de qualquer coisa, não é? E é resultado de terem falado sobre isso, tu teres ficado curiosa, teres ido à procura do que é que afinal esse curso seria e teres ido com essa energia brilhante e a tua energia, essa tua aura da curiosidade que levou a que te fosse atribuída uma bolsa para fazeres. Por isso eu acho que a postura e a nossa linguagem corporal também transparece se nós estamos verdadeiramente envolvidos ou entusiasmados ou motivados para ir à procura desse conhecimento através da nossa curiosidade, não é? E é muito curioso, e eu partilho aqui também um estudo que saiu agora da Universidade da Colômbia, que diz que os alunos
que mais convivem com alunos de outras nacionalidades, ou seja, quando eles estão a estudar em países que não são o seu país de residência, e quando criam um grupo de amigos que são muito diversificados e de origens diferentes, são os alunos que têm melhor performance e são os alunos que têm melhores resultados. E porquê? Porque estimulam intelectualmente e os seus cérebros a terem perspectivas diferentes e a saberem mais informação e não estarem tão condicionados àquilo que trazem do seu passado, ou da sua bagagem, ou da sua educação. E é muito engraçado terem feito este estudo da correlação, de que até que ponto é que uma convivência com pessoas que são diferentes de nós nos desenvolve e nos estimula. E depois, é como tu dizias, a curiosidade é um músculo. E a partir do momento em que ele está ativado, ele nunca mais se desativa. Eu ainda aproveitava aqui só para falar, porque várias vezes, até escrevi isso hoje no meu post de manhã a anunciar esta nossa conversa, que muitas vezes a curiosidade é subestimada, porque é assim um tema um bocadinho ambíguo, não é? E eu gostava de fazer a diferença entre ser curioso e ser intrometido. É que são mesmo coisas muito distintas, porque a curiosidade leva-nos a este crescer e este desenvolvimento, e tem muito que ver com o trabalho sobre nós próprios para chegarmos a outros lugares que eventualmente nos realizem mais. O ser intrometido tem mais a ver, aí sim, e aí eu já não sou, com estarmos na vida dos outros, ou em situações que não são nossas, e que não nos levam a lado nenhum. Nós estarmos preocupados com a vida dos outros não nos vai fazer a nós nada que nos desenvolva. É meramente um tempo mal gasto, e depois então essas pessoas são muito aquelas que eu ouço, que aquele tem muita sorte e que aquele tem muito... Não tem sorte, a sorte trabalha-se. Sim, essa curiosidade leva um bocadinho à inveja às vezes, não é? Quando as pessoas vão à procura de informação sobre as outras pessoas para utilizá-la da maneira que não é a mais positiva nem a mais construtiva. Eu essa curiosidade também não a tenho e não a fomento, e acho que não leva a bons caminhos. E nem estamos a criticá-la, estamos só a chamar uma atenção para a diferença entre a curiosidade e o ser intrometido, e onde é que uma nos pode levar e a outra nos pode também levar noutra dimensão. Mas eu acho que aí toca num ponto que eu acho muito interessante, que é, eu acho que nós socialmente somos poucos curiosos. E não sei se isto tem a ver com a tradição e os portugueses, se é algo mais generalizado. Mas eu vejo muito, às vezes, as pessoas socialmente a falarem sobre as suas histórias e as suas experiências e o que aconteceu e o que sentiram e o que passaram, e muitas vezes com uma pouca curiosidade sobre o outro, não é? Então como é que estás e como é que vai a vida, não sei o quê, essas perguntas básicas fazem-se, mas com mais profundidade de ir saber como verdadeiramente aquela pessoa está, o que está a passar, o que está a sentir e o que é que gostaria de partilhar. Eu acho que nós repetimos as histórias que mentalmente temos na nossa cabeça e que já sabemos de cor. Eu até acho, às vezes, entediante falar das minhas histórias, porque eu já achei, pois elas são minhas, e portanto muitas vezes nem tenho interesse em partilhá-las porque estou-me a repetir. Eu quero é saber o que é que a outra pessoa tem para me dizer. E normalmente destas conversas nasce sempre um wow moment, como nós dizemos no coaching, que nunca pensei nisso, ou que giro, também vou fazer, também quero ir a esse sítio, também quero fazer esse curso, como te aconteceu contigo, só pelo facto de alguém ter partilhado essa informação. E portanto eu deixava aqui uma dica, se é que tenho esse direito de o fazer, de faça mais perguntas e preocupe-se mais com os outros, numa preocupação saudável de querer saber como é que a outra pessoa se está a sentir e ouvi-la atentamente. Eu deixava o ler, o fazer planos, o viajar, como a Cristina disse há bocado, mas às vezes o viajar, se nós não temos, por exemplo, recursos, pode ser um viajar em sentido lato, pode ser um viajar para dentro de nós e tentarmos ser curiosos com aquilo que sentimos, com aquilo que nos desperta interesse, com aquilo que nós queremos fazer, e perceber o porquê e de onde é que vem essa motivação. Isso ajuda-nos a ampliar, e a cura para o tédio é a curiosidade, e a curiosidade não tem cura. Há um filme muito interessante que eu vi há muitos anos que se chamava Smoke, Don't Smoke, e na realidade é, se uma pessoa fumar, vai ter rotinas, como por exemplo, está num restaurante e tem que sair cá fora e tem que fumar um cigarro, e se calhar aí vai encontrar a pessoa por quem se vai apaixonar e por quem vai casar e fazer uma vida, mas se não fumar e se ficar dentro do restaurante, se calhar vai conhecer outra pessoa, e portanto a nossa vida pode mudar em função realmente dos nossos gestos e das nossas atitudes e daquilo que nós fazemos no cotidiano. E viver numa rotina eu acho que é muito monótono e é fundamental despertar a curiosidade desde os mais novos e depois as pessoas adultas não se deixarem cair numa rotina do cotidiano. Como sempre, estamos a chegar ao fim. Obrigada por terem estado desse lado. Eu sou a Carla, aqui nas nossas conversas com Alma.
até para a semana. Eu sou Cristina Almeida, obrigada e até para a semana.